Agora o bicho vai pegar. Para a gente terminar esse assunto de texturas, vou voltar lá em propriedades, né? Clicando aqui na nossa texturinhazinha aqui. Vou lá em materiais. E aqui a gente tem uma ferramenta nova, bem interessante, ó. Então, quando a gente desce até a parte de baixo aqui, a gente tem aqui, ó, Realcine. Essa ferramenta, tô ficando com a voz. Essa ferramenta, ela é justamente a ferramenta que se relaciona com o nosso render. Antes o render do Promove chamava RenderUp, agora eles mudaram para Realcine e agora tem o Realcine 2.0. Então, é justamente essa ferramenta aqui da câmerazinha, ó, Realcine 2.0 e Realcine 2.0. E justamente o que tem que veio junto com essa atualização é essa customização aqui que a gente chama de M-Codes. O que é o M-Codes? O M-Codes é a textura que a gente adiciona aos materiais para que ele tenha uma cara mais realista. É isso aqui que faz o nosso render ter um aspecto mais realista. Então, essa parte aqui ela é bem importante. Basicamente, o render ele é composto de três coisas: textura, iluminação e enquadramento. Esses são os três fundamentos do render, né? Se fosse dar nome para a matéria. Fundamentos do render. Por quê? Textura, porque justamente a gente consegue aplicar essa coisa mais real. Vocês estão aí na casa de vocês, se você olhar para o seu sofá, você vai ver que ele é um tecido, mas o tecido ele tem tecido que é couro, e aí o couro ele tem um aspecto de brilho, ele tem tecido que é um suede, que aí ele tem parece tem uns pelinhos bem curtos, né? Mas o nosso olho percebe isso. Se vocês separarem, quando você olha, por exemplo, para o seu piso, você sabe dizer, só de olhar, se o seu piso é liso ou se ele é áspero, se ele tem ou não brilho. Então, se for um porcelanato acetinado, por exemplo, a gente vai olhar e vai falar assim: isso aqui tem brilho, isso aqui é liso. Agora, se for um porcelanato acetinado, não, né? Um porcelanato brilhante, porque o acetinado a gente olha e fala assim: olha, isso aqui não é liso, ele tem uma textura áspera. Então, o nosso olho ele consegue perceber a aspereza. Se você olha, por exemplo, uma cadeira de madeira, um móvel que é de madeira, a gente consegue sentir. A gente olha e percebe a textura, não percebe? A gente olha e fala assim: isso aqui é áspero, isso aqui é fosco, isso aqui tem brilho, isso aqui não tem. Porque o nosso olho ele consegue perceber isso, e a gente é treinado. E justamente é isso que faz diferença no nosso render. Porque a maioria das pessoas, às vezes, olha o render e fala assim: esse render tá esquisito. E às vezes é questão da textura, porque fica tudo com cara de plástico. E aí, se você não customiza a textura, a pia tem cara de plástico, a geladeira cara de plástico, a parede com o revestimento tem cara de plástico. Por isso que não tem tanta uma cara realista. Porque aí, né, que tinha. Que tem cara de plástico em tudo? A casa da Barbie. Ela, sim, né, é toda de plástico e por isso tem cara de plástico. Então, aqui a gente começa a mexer no nosso projeto justamente para a gente dar esse tchan, né? Vou chamar de tchan. Eu vou colocar aqui, antes da gente abrir a janelinha do Encodes, vou colocar uma geladeira e um cooktop, só pra gente... Cadê? Refrigeradores... Vou colocar um aqui que eu acho bonitinho. Esse aqui, eu gosto deste aqui. O Duplex número 2. E vou colocar um cooktop de indução pra gente chiquérrimo, né? Dona Regina com certeza vai querer um cooktop de indução, porque ela quer praticidade da vida. E ela tem dinheiro para trocar todas as panelas dela. Deixa eu vir aqui. O que é enxergar? O que a gente tem aqui, ó? Então, vamos olhar para a nossa pia. A nossa pia, ela tem aqui um quartzo, que é legal que ele tem um aspecto de quartzo. A gente tem um cooktop de indução, que é legal que ele tem um aspecto de vidro, né? E a gente tem uma geladeira, que é legal que ela tem um aspecto de inox. Inox polido, né? Aquela coisa chique.
Então, na nossa abinha aqui de materiais, temos aqui, como eu falei, né? Vindo até aqui embaixo, né? A gente já passou aqui, ó, pela escala, né? Questão da escala, do mapeamento. E aí a gente chega aqui no M-Codes. Tudo que eu clicar aqui, gente, é uma textura. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, ó, cliquei, vou deixar um auto-hide aqui. Não sei. Cliquei, por exemplo, aqui, ó, na geladeira. Ele tá aparecendo aqui, ó, metal, aço inoxidável. Quando eu clico aqui no meiozinho, ó, ele vai mudar o painel para plástico, acrílico, alto brilho. Aqui é a mesma coisa, ó. Cliquei no meio do meu cooktop, ele vai aparecer a textura aqui, ó, vidro. Mas quando eu clico no botãozinho, ó, tinta, acrílico, acetinado. Então, cada coisinha aqui é uma textura. Sara, pelo amor de Deus, eu vou ter que configurar tudo isso? Não, precisa se preocupar, né? Ficar mudando a frentezinha da geladeira, não é isso. Aqui eu falo o seguinte, volta naquela questão do quanto de tempo você vai dedicar para esse projeto, o potencial dele. Meu, é um projeto que a pessoa ela é muito visual, que tem um aspecto visual realista, faz diferença para ela comprar. Você sentiu isso? Aí vale você ser o mais detalhista que você pode. Agora, é um projeto que a pessoa só quer ter uma noçãozinha, porque o que está importante para ela é preço, você não vai ficar perdendo tempo mudando a textura do botão do top, né? A gente muda na forma mais geral para poder ter um visual interessante. Hoje tem pessoas que trabalham só customizando render, estudando essas texturas, fazendo renders o mais realista possível para o mob. Essas pessoas, elas são super dedicadas nisso, de aplicar texturinha por texturinha, né? Inclusive, tem algumas pessoas que vendem tabelas desses M-codes. Tipo, você quer uma pia de quartzo desse jeito? Então aplica essas texturas. Então, hoje, inclusive, tem bastante conteúdo voltado para isso. Quando a gente. Eu vou clicar aqui na parede, né? Clicar no revestimento da parede. Como eu trouxe essa imagem de fora da internet, né? Eu peguei uma imagem qualquer e trouxe. Provavelmente ele vem com uma formação genérica, que é essa daqui, ó, tinta acrílica. Então aqui é como se fosse que ele tá com o aspecto de uma parede pintada. E acetinada ainda, né? Ou seja, é fosco. Aí o que acontece? Quando eu clico aqui nesse textinho, ele abre essa janela pra gente. Vocês estão vendo a janelinha, né? Do M-Code Selector? O que acontece aqui nessa janela e por que ela é tão importante? No começo, ela é um pouquinho confusa mesmo, tá? Justamente porque é muita informação aqui e é tudo muito parecido, né? A princípio é parecido. A gente tem aqui, ó, a mesma lógica que a gente tem na aba de módulos, a gente tem aqui abas e subabas. Então, se vocês olharem aqui para cima, ó, eu tenho tipos de textura: carpete, couro, madeira, metal, vidro, plástico. Então, eu tenho várias texturas aqui que eu posso escolher para estar aplicando na minha área. Vou clicar aqui, por exemplo, em mineral, tá? Porque mineral diz respeito a todo tipo de pedra, enfim. Aí, eu tenho aqui, ó, cliquei em mineral, né? Ele só reorganizou. Embaixo de mineral, eu vou ter vários tipos aqui de subabas. Granito, mármore, pedra, ó, porcelana, cerâmica. E lembrando aqui, gente, que isso aqui é só o aspecto que vai envolver a nossa textura. Eu vou clicar, por exemplo, aqui em cerâmica, tá? Então, mineral, cerâmica, porque eu tinha clicado na parede ali atrás, tá? Tô mexendo com o meu revestimento ali atrás. O que eu tenho agora aqui dentro de mineral e cerâmica? Eu vou ter aqui, ó, tipos de textura que eu vou querer aplicar. Por exemplo, aqui, ó, ele tá falando cru semi-brilhante, casca de ovo, que tem um aspecto mais liso, né? Cru e fosco, lustroso, alto brilho. Gente, aqui é para todos os gostos. Você vai ter todas as opções possíveis aqui, ó. Por exemplo, ele tem aqui, ó, queimado. Esse queimado a gente usa, às vezes, um revestimento mais rústico, né? Tipo um tijolinho.
e aquele tijolinho tem um aspecto bem marcante, né? Fica até um pouco mais escuro. Polido, espelho, para dar um aspecto de espelho. Isso voltado para cerâmica. Se eu vir, por exemplo, aqui em carpete, o carpete ele vai estar, mas é um aspecto de lã, de linho, de poliéster. Aí dentro disso eu vou ter aqui, ó, é, de penugem, né? Talvez tenha um aspecto de tecidinho ali, de pelúcia. Então, por exemplo, aqui, ó, cliquei em couro aqui, aí tem aqui, ó, couro camurça, couro genuíno. Ó, que chiquérrimo, gente, couro genuíno. E aí a gente tem aqui, ó, mais os aspectos que a gente pode aplicar. Quando eu passo a lupa, ele cresce a imagem. O que que eu tô vendo nessa imagem aqui, ó? A textura aplicada no objeto, a textura aplicada na parede lá atrás e a textura aplicada no piso. Então, por isso que a gente vê esses três aspectos aqui, ó. Se eu vir, por exemplo, aqui, ó, cru lustroso, tá aparecendo essa imagem crescente aqui? Quando eu passo a lupa? Acho que não, não sei. Ele não tá me deixando compartilhar tudo da minha tela. Mas, enfim. Coisas importantes aqui. Sara, pelo amor de Deus, eu vou ter que decorar tudo isso e toda vez que eu for aplicar uma textura eu tenho que ficar procurando nesse mar de coisas? Não, você não precisa se preocupar. O que acontece? Aqui a gente tem uma outra abinha que são os favoritos. Por quê? Vamos supor que eu vou voltar lá, ó. Mineral. Dentro do mineral eu vou em cerâmica e dentro de cerâmica eu vou colocar aqui, ó, um casca de ovo. Deixa eu ver aqui. Vê se ainda tá com uma carinha de plástico. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. O que é tão mais legal, ó. Cru semi-brilhante. Vou, por exemplo, considerar que esse é o revestimento que eu vou colocar. Fiz o render, gostei, vi que essa textura ficou legal. Eu posso vir aqui na estrelinha, ó, e adicionar como favorito. Aí eu posso até alterar o nome, né? Mas tá aqui, ó, cru semi-brilhante, mas eu posso inclusive colocar aqui, ó. Textura para revestimento parede. Aqui, ó. Vou só colocar revestimento parede. Vou avançar. Mesma coisa, ó. Então, eu posso criar aqui, ó, para cerâmicas, né? Sei lá. Posso criar uma pastinha aqui nesse sentido e vou finalizar. Então, quando eu venho aqui na aba favoritos, eu consigo ir pegando essas texturas que estão lá e organizando elas aqui de uma forma que fique mais prático para mim. Então, eu posso salvar essa textura, renomear se eu quiser, enfim, e aí eu consigo aplicar. Quando eu clico aqui em aplicar, vou colocar aqui, né? Quando eu volto aqui para o nosso Promob, ó, ele já aplicou essa textura. Mineral, cerâmica, cru. Então, isso aqui está aplicado. Inclusive, ele me tem uma opção aqui, ó, que chama customizado, que é justamente aqueles aspectos que eu falei para vocês, como ele organizou isso. Por exemplo, em grau de aspereza, grau de reflexo, rugosidade, né, que é a profundidade da textura, que a gente vai sentir um pouquinho mais. Então, aqui eu estou aplicando eu estou vendo como é que ele aplicou essas texturas, e eu consigo mexer um pouquinho, né? Mas isso é para quem está com uma minúcia muito grande. E aqui vale a mesma coisa, por exemplo. Como eu peguei essa textura aqui da Binha Materiais, ele vai estar um pouquinho mais organizado, ó. Mineral genérico queimado, porque ele quer dar um aspecto de fosco, porque essa textura ela é fosca, né? Agora, uma coisa interessante aqui, né? O inox que vem da geladeira. Então, quando eu clico aqui na minha geladeira, aqui, ó, por exemplo, ele tá um metal aço inoxidável escovado, né? Eu vou manter ele aqui, mas se fosse o caso, peguei ali. E se você pega, por exemplo, como eu peguei da aba Decore, show de bola. Aba Decore, aba Módulos, esses que já são prontos do Promove, normalmente eles têm esse aspecto mais realista, vamos dizer. Agora, quando eu pego do catálogo 3D, aí é onde começa a ficar um pouquinho mais complicado. Por quê? A gente, dentro do catálogo 3D, é aquilo que a gente falou. É uma biblioteca genérica, aberta para todo mundo,
e qualquer um consegue inserir informação lá dentro. Ou seja, provavelmente não vem com uma textura boa, vai vir tudo com cara de plástico. Então, se você usa muitas coisas do catálogo 3D, corre o risco de. Deixa eu fechar isso aqui. Corre o risco da gente não conseguir ter um aspecto legal no render, porque essa textura vai estar meio bagunçada. Então, toda vez que vocês usarem o catálogo 3D, vale a pena vir aqui e revisar as texturazinhas. Se usa do decore, normalmente, né, do decorezinho aqui, normalmente vai estar bem configurada, mas do catálogo 3D tem que ter essa atençãozinha, tá? Sara, você não passa muito rápido por isso, tem muitos botões lá, eu sei. Mas por que que eu faço isso? É, Primeiro porque é uma ferramenta muito grande que tem muita coisa. Se a gente fosse ficar passando texturinha por texturinha, a gente não ia sair daqui esse ano, né? Então, eu dou esse conceito porque justamente é para vocês saberem que tem essa ferramenta, né? E na semana vocês irem fuçando, customizando, né? Para ir de fato pegando gosto. A maioria das vezes a gente mexe pouquíssimo nisso, quando a gente principalmente está começando, é mais para poder fazer venda, apresentação, a gente mexe uma coisinha ou outra nisso. Quando você começa a pegar gosto, ah, não, eu quero realmente ter uma especialização em render e tal, aí vale uma atençãozinha que você começa a dar mais para esse tipo de textura. Mas, no geral, é uma coisa até que tranquila.